Oi, oi, amedrontados, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo boinho com todos? Então, hoje vamos para a história bem curtinha, que é sobre seita. Ana Paula, que viveu em uma seita em Portugal durante 9 meses, foi alvo de manipulações e jogos psicológicos. Obrigada a não estabelecer contato com a família, foi ainda informada que todos os habitantes que deveriam queimar o seu passaporte e esperar que fosse emitido um documento do reino da seita, que eu não vou falar o nome aqui, feito com sangue e cabelo num ritual espiritual, em que era atribuído um novo nome para que se desvinculassem cada vez mais da vida no exterior. Ou seja, você já não era mais livre, você era controlado. Eles convenciam as pessoas de largar o trabalho online e investir todo o dinheiro no espaço religioso para construir o quê? O paraíso aqui na Terra. E sem falar que morreu algumas pessoas. Outros membros ficaram meio... e precisaram, sim, ser internados. Todo cuidado é pouco. As pessoas usam a religião, né? A falsa. Minha mãe mexia com o ocultismo e comia frangos vivos 3 vezes na semana. Minha mãe tinha 54 anos, era bancária, praticava esporte, levava uma vida saudável até o dia que meu pai foi embora de casa, pediu o divórcio e após isso ela descobriu que a amante do meu pai era sua melhor amiga e estava grávida. Aí, a vida dela tomou outro rumo. Ela começou a mexer com magia negra. Porque queria acabar com a vida do meu pai. Levava todo tipo de velas para casa. Uma vez eu entrei no quarto dela e tinha uma vela com o formato de um membro masculino, entre outras coisas. Mas o que mais chamou a atenção era uma bacia embaixo da cama com penas de galinha, ossos, peles e sangue. Falei com meu irmão e quando ela não estava em casa, instalamos uma câmera e vimos ela comer um frango vivo. Era horrível. Ela dava mordidas e arrancava com força e raiva cada pedaço que ela comia. Fora outras coisas que ela fazia, que não quero relatar. Mas de vez em quando ouvimos ela falar com alguém durante a madrugada, sem ninguém estar lá. Meu pai não vinha nos ver, nunca veio. Estava bem de vida, nada do que ela fazia funcionava para ele. Eu e meu irmão avisamos sobre os feitiços. Tentamos de tudo para ajudá-la, mas só pioraram. E em agosto de 2007 ela faleceu, caiu na rua e morreu. Os médicos disseram que foi morte súbita, mas eu e meu irmão achamos que foi obra do mal, que ela mesma causou na própria vida. Mexer com coisa assim é complicado, né, gente? Descobri que meu esposo estava me traindo com a mesma mulher há mais de 4 anos. Nunca que eu iria imaginar, pois ele era um homem caseiro de princípios, me tratava como uma rainha, um excelente pai e tudo mais. Essa amante trabalhava com ele na empresa. Eles ficavam juntos na hora do almoço. Ela também era casada. Quando eu descobri, fiquei em choque. Chorei muito. Parecia que alguém da família havia morrido. Era uma sensação de luto, uma coisa horrível. Eu descobri sozinha, pois passei na frente da empresa e vi os dois saindo de carro juntos, e o resto fui descobrindo aos poucos. No desespero, fui atrás de alguma amarração, pois não queria perder meu esposo. Eu era completamente apaixonada por ele, e não seria justo perdê-lo para qualquer outra mulher. Achei uma feiticeira através de uma amiga. Fui até lá e disse que queria meu esposo de volta, e que ele se livrasse daquela mulher, que eu queria que ela sofresse assim como eu sofri. Ficou caro. Vendi algumas joias para pagar o trabalho. Tudo foi muito demorado, passavam-se os meses e nada. Fui até lá novamente, na feiticeira, e pedi para ela ver o que estava acontecendo. Ela me indicou a amarração de cabeça, já que o que fez antes havia falhado. Não cobrou mais nada. Reforçamos o trabalho. Tive que ir ao cemitério na sexta-feira. Peguei resto de velas de defuntos
Derreti tudo como ela mandou e fui fazendo outras coisas a mais. Essas velas derretidas eu passava na roupa do meu esposo, lavava as roupas dele separadas das minhas, para bater juntos com essas velas. Ia na encruzilhada, eu fiz de tudo um pouco, até que ele começou a ficar estranho, falava sozinho, dava tapas na cabeça, ficava me olhando com um olhar fixo e vazio, começou a fazer alguns tipos de rituais esquisitos, como comer um caroço de feijão por vez, espetando no garfo. Quase não falava comigo, era outro homem. Fui desfazer o trabalho, e para desfazer, custaria o triplo. Mas eu não tinha dinheiro. O que tinha, gastei para fazer o feitiço. Em 2011, no sábado, ele foi até a empresa e golpeou a amante com 7 facadas. E depois disso, se suicidou. Até hoje eu sou assombrada, vivo de calmantes. O espírito dele me persegue dia e noite. Não consigo mais me relacionar com ninguém. Às vezes, do nada, sinto o cheiro da morte, como se ele tivesse por todo lugar. Sei que fui errada em fazer tais coisas. Fui no ato de desespero e amor. Me arrependi amargamente. Peço perdão a eles e a Deus todos os dias da minha vida. Meu esposo era um homem muito invejoso. Tinha inveja principalmente dos irmãos. Antes ele não era assim, mas depois que a mãe começou a compará-lo com os irmãos dele, dizendo que os irmãos eram bens de vida e ele não. Aí que as coisas desandou. Ele trabalhava em um restaurante de churrasqueiro. Nunca gostou do que fazia, mas era o nosso ganha-pão. Uma vez chegou revoltado dizendo que Deus não gostava dele e que um de seus irmãos levou a família toda para jantar lá. A conta do restaurante que ele pagou foi o valor do seu salário. Eu disse que o que importava era o amor que eu e os filhos dele sentia por ele, mas nada adiantava. Ele foi ficando cada vez pior. Passaram-se alguns meses e ele se atrasava para chegar em casa. Toda vez era uma desculpa. Fui questioná-lo sobre isso e ele disse que era para o nosso bem. Primeiro, pediu demissão, abriu seu próprio restaurante, que só fiquei sabendo 3 meses depois de inaugurá-lo. Era um restaurante chique, talvez um dos mais chiques da cidade. Ele era o chefe, como sempre quis. Aquilo era muito estranho, pois o que ele ganhava mal dava para pôr alimentos dentro de casa. Como cargas de água, ele comprou um restaurante daquele porte. A família o acusou de estar envolvido com coisas pesadas, tipo roubos, tráficos, e eu o enchia de perguntas sem respostas. Passaram anos. Carros importados, viagem e tudo mais, que ele fazia sozinho, pois eu e meus filhos evitava estar com ele. Eu não o deixava por amor, mas tinha pensado em ir embora várias vezes. Até que mês passado ele mudou muito. Não dormia, olhava muito para o calendário, vivia olhando pelo canto dos olhos e não deixava sequer apagar uma lâmpada de casa. Foi aí então que ele me revelou o que tinha acontecido. Ele havia vendido sua alma ao diabo em troca de riquezas. Um político influente o ajudou e o levou até, como ele dizia, uma seita local. Misericórdia. Eu, como católica praticante e fervorosa, não pude acreditar naquilo. O levei a vários lugares procurar ajuda, mas mês passado ele teve uma infecção no dente, o qual apodreceu e o cheiro era insuportável. Nenhum dentista resolvia. A ferida do dente começou a estourar para fora da bochecha, fazendo uma ferida aberta. Deve ter pousado uma mosca e botou ovos. Ele reclamava de barulhos na cabeça e muita coceira no rosto. Começaram a se formar buracos em toda a sua face. Os médicos o internaram e, por mais antibiótico que tomava na veia, não adiantava. As gelavas saíam da boca, do buraco na bochecha e pelos olhos. E 2 dias depois de internado estava eu e a enfermeira no quarto, quando ele, se debatendo, gritava que tinha alguém vindo. A cara dele era de pavor. O sedaram e algumas horas depois ele veio a óbito. As lavas praticamente comeram ele vivo. Os médicos não acreditaram como ele não havia morrido antes. Mas eu sei o que estava acontecendo.
Ele estava pagando o preço do seu trato. O semblante dele no caixão era apavorante, o rosto todo deformado. Tivemos que seguir o velório com o caixão fechado. Eu e meus filhos viemos embora para Portugal com nossas economias. O resto, abandonamos tudo para lá e eles não imaginam o que de fato houve com o pai. Quem lembra do caso em Garanhuns, que o casal vendia empadinha ou coxinha com carne humana? Então vamos para lá, para uma história real. Fui uma das pessoas que comeu a empada feita de carne humana em Garanhuns, no ano de 2012. Meu nome é Roberto, moro em Garanhuns, Pernambuco. Na época, eu trabalhava em uma escritório de advocacia na cidade. Como eu era solteiro, saía sempre sem tomar café. Então, o que eu fazia era comer na rua. Foi em um desses dias que, para mim, era habituais, que vi uma senhora com uma aparência nada suspeita, Dona Isabel, era o nome dela, vendendo empadas. Como eu era fã de empadas e dificilmente achava quem vendia, comprei 3. Isso mesmo, amigos, 3 empadas. Cheguei no escritório, peguei uma xícara de café e comecei a comer uma delas. Senti um gosto diferente. Parecia carne de porco, mas estava muito bem temperada e suculenta. Gente, eu comi as 3. Quando cheguei em casa, senti muito mal. Um mal-estar. Meu estômago embrulhava, sentia ânsia de vômito. Como eu só havia comido aquelas empadas, então só podia ser as benditas. Nessa mesma noite, tive um pesadelo. Sonhei que eu estava cozinhando a própria perna e comendo. Acordei assustado. Era umas 3h40 da manhã. E fui até o banheiro lavar o rosto suado pelo susto. Foi quando eu levantei a cabeça que olhei no espelho. Tinha uma moça sem parte do rosto atrás de mim. Quando me virei, ela sumiu. Aquilo foi muito surreal. Comentei com um amigo sobre a visão e ele, como um bom humorista, tirou sarro de mim. Foi aí que, dias depois, deu nos noticiários que 3 pessoas estavam sendo acusadas de canibalismo e que uma delas fazia empadinha com a carne das vítimas. Quando a dona Isabel apareceu na TV, minhas pernas perderam as forças. Eu estava no escritório. Quando vi a notícia, fiquei muito mal. Vomitei bastante, tomava água tônica o dia todo. Pedi perdão às vítimas, pois fiz sem saber. Hoje não como mais nada da rua, levo meu próprio lanche. Essa foi a experiência mais horrível da minha vida. Pois é, comer fora, não só fora em si, tipo, nos carrinhos de rua, não, mas também em restaurante. É muito perigoso, você nunca sabe o que está comendo. Os canibais de Garanhuns. A adolescente Jéssica Camila foi convidada para trabalhar como doméstica na casa de um casal de Garanhuns. A jovem tinha uma filha, que era o real interesse do casal, que buscava uma criança para criar. No entanto, o casal e a amante do homem esquartejaram a jovem. Os ossos de Jéssica foram enterrados no quintal da casa do trio e parte do corpo foi consumida, inclusive pela criança, filha da adolescente. O trio chegou a rechear empadas e coxinha com restos mortais para vender na feira local. O caso chocou a população e até hoje ninguém esquece desse caso.